gente, tudo bom? Boa tarde. É uma satisfação, um prazer ter vocês aqui hoje, tá? Nós estamos recebendo a abertura da Semana de Prevenção e Combate ao Câncer, né? Eu não poderia chamar uma pessoa que não fosse o Dr. Frederico para abrir essa semana. Está conosco há mais de uma década. A ZAPAC tem um trabalho realizado em São João del Rei, na região, já há 15 anos, e desde que o Dr. Frederico chegou em São João del Rei, ele apoia as ações da Associação de Amparo a Pacientes com Câncer. Ele lá, né, no tratamento do paciente, no atendimento, nós aqui no apoio e no amparo, com tudo que o paciente precisa para ele vencer o câncer. E para mim é uma honra ter o senhor aqui, viu, doutor? Uma satisfação abrindo a semana. Quando a gente começou aqui, era só o doutor Frederico que vinha fazer palestra. Hoje, com a iniciativa dele, muitos médicos hoje abraçaram, e durante toda a semana a gente vai ter vários médicos aqui falando de diversos temas, orientando a população, tirando dúvida da população. E para mim, uma conquista muito grande. Quando a gente começou era 30, 50 exames. Esse ano serão 550 exames oferecidos pela população. E um deles, que ele está lutando muito lá no Congresso, para ter na rede SUS, que foi uma sugestão dele, é uma pesquisa de sangue oculto, o PSO, o sangue oculto nas fezes, que é assim que ele é conhecido. Esse exame, já há alguns anos, por orientação do Dr. Frederico, a ZAPAC oferece. Por quê? Porque às vezes a pessoa não chegou a desenvolver um câncer de intestino, tem um pólipo que através desse exame o médico vai ver que tem um sangue ali, ele vai pedir uns outros exames, uma colonoscopia, uma investigação, e a pessoa pode ser diagnosticada precocemente ou muito antes de ter um câncer no intestino. Então é com muita satisfação, com enorme alegria, que eu dou abertura à Semana de Prevenção e Combate ao Câncer da ZAPAC e passo a palavra para o meu amigo Dr. Frederico Scalera, médico oncologista, que nos apoia há tanto tempo. Boa tarde a todos. Boa tarde especial a todos os colaboradores da ZAPAC, que se empenham a cada ano de uma forma mais intensa, com maior dedicação e sempre com compromisso de manter firme a luta contra o câncer, através da prevenção, através da ajuda no diagnóstico, no tratamento e, acima de tudo, no acolhimento ao paciente, com várias áreas multidisciplinares, com vários apoios a nível de nutrição, fisioterapia, ajuda com medicamentos. Realmente a ZAPAC é um exemplo de instituição séria e acreditada, e que pede ajuda à população, a população ajuda a ZAPAC e a ZAPAC devolve em dobro a quem precisa. A gente sabe, ninguém queria precisar da ZAPAC, ninguém queria precisar do Dr. Frederico nem da Santa Casa, mas como a gente vai ver, cada dia é mais comum o câncer na nossa realidade. E é uma doença que precisa de todo o apoio possível. Por isso quero parabenizar a todos os colaboradores da ZAPAC e em especial meu amigo Valdeci, que é um grande guerreiro, que está sempre à frente dessa instituição, trabalhando com todo o empenho, toda a dedicação e certamente um dos grandes responsáveis por todos esses anos em que nós podemos dar um acolhimento muito grande aos pacientes de São João del Rei e toda a região. A gente está aqui com o maior prazer, maior satisfação. Quero mandar um abraço ao pessoal aí que está nos assistindo do Jornal do Povão e agradecer também ao Jairo por estar aqui apoiando, como sempre, apoiando as grandes causas de São João del Rei. Parabéns, meu amigo, vamos juntos aí. E vamos começar a falar hoje sobre a prevenção do câncer, por ser Novembro Azul. E eu fiquei muito feliz de ver tantos homens aqui reunidos, que é difícil a gente ver. Normalmente a gente vê mais mulheres do que homens, então vocês estão de parabéns. Queria parabenizar a todos e a gente vai focar na prevenção do câncer masculino hoje, tá bom? Então, vamos começar. A gente sempre tem que começar explicando o que é o câncer. O câncer é uma doença das células. Células é a menor partezinha do corpo humano. A nossa pele, o nosso olho, nosso pulmão. Todos os órgãos do corpo são formados por um conjunto de células. Essas células são normais, elas também são seres vivos, elas crescem, envelhecem e morrem. Isso é normal. Porém, elas estão sempre em replicação, reprodução. E muitas vezes elas sofrem alterações
no centro dela, que a gente chama núcleo, o DNA. Elas sofrem uma mutação. Isso o tempo todo, o corpo de todo mundo está sofrendo essas mutações. Muitas vezes essas células ficam mais fracas, muitas vezes o nosso sistema de defesa descobre que essa célula está alterada e destrói ela. Mas, infelizmente, em alguns casos, essa célula se transforma numa supercélula. Ela fica mais forte que as células normais, ela tem a capacidade de multiplicar muito rápido, destruir as células normais que estão em volta, tá? E entrar na corrente sanguínea e espalhar para outro lugar. Por exemplo, nasce uma célula maligna na próstata, ela começa a crescer na próstata, encontra uma veia na próstata, fura a parede dessa veia, aí a célula cai no sangue, vai parar lá no osso da bacia e lá ela começa o mesmo processo de crescer e destruir as células que estão em volta. E ela fica tão forte que ela destrói o osso. Às vezes a gente olha exames, os ossos com os buracos. Então essa é a definição do câncer. Uma célula que cresce sem parar, destrói o que está ao redor e pode cair na circulação e ir para outros órgãos. Tá? O tumor benigno, ele cresce, mas ele não destrói o que está em volta, ele só empurra. Então, é um tumor benigno, ele só empurra. Se você tiver a cirurgia e tirar o tumor benigno, está tudo normal, tudo volta para o seu lugar, e o tumor benigno não consegue espalhar para outros órgãos. Tá? Então, deu para dar uma ideia diferente? O câncer é o tumor maligno, ele destrói o que está em volta e vai para outros órgãos. Tá? Então, sabendo dessa parte do câncer, a gente vai entender o tamanho do câncer. De cada 100 pessoas que falecem no planeta, 12 morrem de câncer. É a segunda maior causa de morte do planeta e do Brasil também. A primeira causa de morte é quando você soma todas as doenças dos vasos sanguíneos. O que são as doenças do vaso sanguíneo? Infarte, derrame, tá? E problemas de circulação nas pernas, entendeu? Então, quando você soma infarte e derrame, é a doença que mais mata e é a maior causa de morte do mundo. A segunda, infelizmente, é o câncer. Ou seja, mata mais que violência, mata mais que acidente, mata mais do que fome, mata mais do que todas as outras doenças. Então é um problema muito sério, por isso que realmente a gente sempre tenta estar empenhando para participar dos eventos, divulgar as palestras, divulgar sobre a prevenção do câncer, que é a maior arma que a gente tem para lutar contra o câncer. Não é quimioterapia, não é radioterapia, não. É a prevenção, tá? E aí a gente vê aqui qual que é o tamanho dele, como é que ele cresce, né? 14 milhões de pessoas em 2012 estimavam que fossem desenvolver câncer no mundo. Esse estudo mundial é feito de 10 em 10 anos. Então vai sair um novo resultado agora em 2022. Mas ele estimou, pela curva de crescimento, que em 14 milhões em 2012, 2030 já passaria para 21 milhões, um aumento de 50% no intervalo aí de 18 anos. Então, a gente vai falar sobre isso agora à frente. E o crescimento, né, principalmente pela exposição aos fatores de risco, no caso, a gente vai falar, mas o mais grave é o cigarro, tá? E pelo envelhecimento da população. Tá? O Brasil é um país que está vivendo a transição. O câncer mais característico de países pobres é o câncer de colo uterino, que é causado pela infecção do vírus HPV. Esse é o câncer mais comum nos países mais pobres. O Brasil tem lutado muito contra esse câncer, porém ele ainda é muito presente. Cerca de 15 mil mulheres por ano desenvolvem câncer de colo uterino. Então a gente ainda tem os casos de câncer de países menos desenvolvidos. Porém, o nosso perfil mudou. Hoje a gente tem um excesso de oferta de alimentação e a nossa população está começando a ficar mais obesa, mais gordinha, que é o meu caso também, fazer o que? A vida. Né? Aí a gente vai aumentando o peso, e o aumento do peso também é fator de risco de câncer, principalmente câncer de intestino. Então hoje a gente tem essa situação. O Brasil está vivendo um momento delicado, que ele tem o câncer do país menos desenvolvido e o câncer do país mais desenvolvido, tudo ao mesmo tempo. Por isso que está um momento tão difícil da luta contra o câncer no Brasil. E está aqui o tamanho. No Brasil é estimado que esse ano de 2019, 600 mil brasileiros
desenvolvam o câncer, tá? Se a gente tira o câncer de pele, não melanoma, que é um câncer que dificilmente dá problema, é um câncer que resolve com a cirurgia, às vezes uma pequena cirurgia, vai ter campanha também aqui na Zapac. Se você tira o câncer de pele, sobra 420 mil casos que a gente chama mortais. Casos que, se não forem tratados, tem uma grande chance de levar a pessoa que porta esse tipo de câncer à morte. Então é um problema grave e sério. E a maior parte é nos homens, 215 mil casos novos nos homens, 205 mil nas mulheres. Tá? Aqui é um quadro só para a gente entender os casos de câncer mais comuns, né? Nas mulheres, gente, apesar de ser o Novembro Azul, é sempre bom a gente falar. Olha que interessante, câncer de mama é o câncer mais comum nas mulheres depois do de pele, mas é o câncer fatal, o mais comum. Câncer de mama a gente sabe que tem uma prevenção através da mamografia e do exame médico anual, então a gente pode prevenir câncer de mama. Câncer de intestino, essa a gente vai falar muito aqui hoje. A gente pode prevenir câncer de intestino também. Câncer de colo uterino, também totalmente com chance de prevenção. Só para a gente entender como que a gente consegue lutar bem contra o câncer. E câncer de pulmão também dá para prevenir. Como é que previne câncer de pulmão? Obrigado. É só não fumar que previne o câncer de pulmão também. Tá? Então, as mulheres têm uma grande chance de proteção. Vamos para os homens. Câncer de próstata, o mais comum dos casos de câncer nos homens. A prevenção do câncer de próstata, a gente vai falar com detalhes, é muito mais difícil do que a prevenção do câncer de mama e de colo uterino. Tá? É muito difícil, a gente ainda não tem a real noção de como prevenir o câncer de próstata. Porém, o câncer de próstata é um dos tipos de câncer menos agressivos. E na grande maioria das vezes, ele tem chance de cura ou então um tratamento que o homem vive anos e anos, às vezes décadas. Tá? Então é um câncer que a gente não tem muito medo dele. A gente consegue combater ele bem, prevenir, tudo isso. O câncer de pulmão, já falou. Prevenção de câncer de pulmão, não fumar. O câncer do intestino grosso, a gente vai falar muito sobre a prevenção dele, mas é muito possível prevenir também. Tá? O câncer de estômago, que é o próximo da lista dos dois lados, já é mais difícil. Mas por aí a gente vê os 4 tipos de câncer mais comuns na mulher e os 3 mais comuns no homem, dá para a gente enfrentar eles bem. Tá, gente? É isso que é importante, isso que a gente vai tentar ajudar a enfrentá-los. Aqui no Brasil, olha, a gente falou, né? São 600 mil pessoas que desenvolvem o câncer e 177 mil mortes por câncer. Quer dizer, quase um terço, entre um quarto e um terço das pessoas que desenvolvem câncer falecem. Se você tirou de pele, vai dar mais ou menos um terço, que 420 mil casos graves, 177 mil acabou falecendo. Né? Mais ou menos como se a gente tivesse conseguindo cuidar ou curar de 2 em cada 3 pacientes com câncer. E o gasto dele só cresce, né? Assim, cada ano que passa, tratar de câncer fica mais caro e mais difícil. Aqui, essa tabela que a gente sempre traz é importante. Essa tabela ela fala sobre a chance cura do câncer. Na primeira linha aqui em cima, é o estágio 1, é o início. Quando a gente descobre um câncer no início, olha o tamanho de chance de cura dele, olha. Câncer de mama, 85 a 95% de cura, tá? Câncer de pulmão, 60 a 70%. Câncer de próstata, 95% de chance de cura. Câncer de intestino grosso, 95% de chance de cura. Então, a melhor, infelizmente, ninguém quer passar por um câncer. Mas se for para passar, descobre no início, alta chance de cura, entendeu? E aí vai, né? Aumenta um pouquinho, vai diminuindo a chance. A doença localmente avançada, a doença que está espalhada na região, um câncer de próstata que já invadiu vesícula seminal, já encostou na bexiga, ou um câncer de mama que invadiu os caroços embaixo do braço, aí já começa a ter uma diminuição de chance. E quando a doença espalhou para outros órgãos, cai muito mais. Então por isso que é importante, eu não me canso de falar sobre prevenção do câncer, porque é uma forma de salvar milhares de vidas, tá, gente? O que causa esse tal de câncer? De cada 10 pessoas que vão ter câncer, 60%, ou seja, de cada 10 casos de câncer, 6 não dá para prevenir.
6 são devidos às causas genéticas. Então nós observamos famílias que tem 2, 3 casos de câncer de mama na família, família que tem 2, 3 casos de câncer de próstata, e família que não tem nenhum caso de câncer. Então a gente sabe que a genética é importante. Ah, coitada da minha família tem câncer. Mas a outra tem diabetes, a outra infarta. Então não tem muito jeito não. Alguma coisa todo mundo vai ter um dia, né? Então a gente tem que tratar, né, trabalhar essa questão aí, o que é possível. Mas a genética a gente não consegue modificar muito. E a outra questão, que está aumentando muitos casos de câncer, é muito importante e chega a ser boa, que é o envelhecimento. Quanto mais idoso, quanto mais avançada a idade, maior a chance de ter câncer. O que é uma coisa ótima, gente, graças a Deus, porque a gente quer que as pessoas vivam muito. Então, todo homem que chegar aos 90 anos de idade, todo homem de 90 anos vai ter câncer de próstata. 100%. Tá? Mas, normalmente, câncer de próstata aos 88, 89 anos, ele não vai morrer desse câncer, porque câncer de próstata é lento. Tá? Então, ele vai viver aí mais 5, 10, 15 anos e falecer de outra coisa sem ser o câncer. Tá? Então, isso que está acontecendo hoje no Brasil é impressionante. A gente, em 1980, uma criança que nascesse aqui no hospital, na Santa Casa, era esperado que essa criança vivesse 62 anos. Hoje, essa mesma criança que está nascendo, é esperado que ela viva 76. Ou seja, em 40 anos, nós aumentamos 12 anos a nossa média de vida. Isso é fantástico. Mas um dos preços que se paga é o câncer. Então, a genética e a idade a gente não tem como modificar. Pelo contrário, a gente quer que fique idoso mesmo, e se for para aumentar o caso de câncer, porque tem muita gente idosa, ótimo, é sinal que a gente está vivendo mais, que é o nosso maior patrimônio é a vida. O problema está nessa segunda bolinha. Apesar de ser 40%, essa segunda é muito maior. Isso é sério. De cada 10 pessoas que têm câncer, 4 procuram. Tá? E quais são os maiores fatores de risco? Disparado o cigarro, tá, gente? Dos 4 que procuram, 3 é cigarro, tá? E os outros, se somar tudo, falta de atividade física, dieta, álcool, tal, vírus, aí somar é 10%, tá? Então, 60% idade genética, 30% cigarro, 10% os outros fatores, tá bom? Por isso que a gente tem que falar do cigarro. Cigarro você vai estar expondo os pacientes, as pessoas que fumam, a mais de 4 mil. Eu nem sei como é que dá conta de ter tanta substância num trocinho tão pequeno, mas tem 4 mil substâncias tóxicas, né? E além de fazer muito mal para o câncer, o cigarro ainda faz esse estrago todo. De cada 2 pessoas que infartam, uma só infartou porque fuma. De cada 10 pessoas que morrem de efizema, bronquite, doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, de cada 10 pessoas que morrem dessas doenças crônicas de pulmão, 9 cigarro. Tá? De cada 4 pessoas que têm AVC, que é o derrame, né? De cada 4 pessoas que tiveram derrame, uma é só o cigarro. E de cada 10 pessoas que morrem de câncer, 3 morreram por causa do cigarro. Então, realmente não há dúvida que o maior inimigo da saúde pública é o cigarro, para tudo, tá? Aqui a lista para tudo, câncer e mais um tanto de doença aí. Então, toda vez que a gente vem aqui, a gente fala de cigarro e a gente pede ajuda. Esse é um momento importante da palestra. Por quê? É difícil a gente atrair a juventude para vir. Às vezes a gente faz uma palestra ou outra numa escola, que é muito bom e as crianças prestam atenção, mas é difícil. Então, quem vem, normalmente são os pais, os tios, os avós, mas precisamos falar com nossos adolescentes e nossas crianças, tá, gente? Porque de cada 10 pessoas que fumam, 9 começaram na menor idade, antes dos 19 anos. Então a gente tem que começar a conversar com as crianças de 12, de 14. Olha, o doutor Frederico falou que o cigarro é o segundo pior vício que existe. Só perde para o crack. Tá? O cigarro vicia mais que bebida, mais que maconha, mais que cocaína, mais que essas porcaria tudo. A única droga que vicia mais do que o cigarro é o crack. Ou seja, um menino adolescente de 14 anos, 16 anos brincando no baile, na festinha com os amigos, deixa eu fumar um cigarrinho. Aí, pum, a nicotina cai no cérebro dele e já deflagra assim, preciso de mais, preciso de mais.
quando vê aquele menino com 14, 16 anos, começa a fumar e vai fumar a vida inteira. Então, por favor, essa palestra a gente sempre pede que cada um aqui seja um lutador contra o cigarro com as crianças. E quem fuma, que sempre tente parar. Temos grupos de apoio importantes, grupo de apoio que funciona muito bem no Tijuco. Então vamos procurar e vamos tentar parar de fumar. Sempre é tempo para parar de fumar. Não tem quadro não, mas eu vou falar. Em 3 dias já melhora uma falta de ar de quem fuma. Em 2 semanas já melhora para praticar atividade física. Em 8 anos sem fumar, o risco de infarto é o mesmo de uma pessoa normal. E a cada ano que fica sem fumar, diminui o risco de câncer também. Tá? Então, gente, é uma luta muito válida. Honestamente, eu sei que eu falo muito disso, mas eu nunca vou me cansar. Porque a gente que é médico, que trabalha quando infelizmente as pessoas ficam doentes, com doenças graves, como um câncer de pulmão, que é raríssimo curar, raríssimo. Câncer de pulmão, a gente vai, trata, tenta fazer cirurgia, acaba a maioria falecendo. Então esse é o momento da gente prevenir e se salvar da pior doença que tem, que é o tabagismo. Tá, gente? Muito obrigado aí dessa parte, de ter paciência. O outro problema, que está relacionado aí perto de 10% dos casos, é o excesso de peso. Tá? Então tem muito assim, isso que come faz bem, isso que come faz mal, isso melhora, isso piora. Não tem prova quase nenhuma de comida boa e comida ruim para fazer câncer. Tá? O que tem prova é que quem consegue ter o peso normal tem menos risco de ter câncer do que quem tem o peso acima do normal. Então o importante é o equilíbrio, o que come e o que gasta. Aquela pessoa mais parada tem que comer pouquinho, bastante fruta, legume, verdura. Aquela pessoa que trabalha um serviço pesado, seja uma moça que faz faxina, seja um servente de obra, ou um produtor rural, aquele produtor de enxada mesmo, esse tem direito de comer o pratão dele mesmo, por isso que a gente brinca prato de peão. Mas o peão come o prato de peão e é magrinho, né? Então o homem gasta mesmo. Então o importante é isso, é o equilíbrio. Quem faz mais exercício pode comer um pouco mais. Quem faz menos tem que comer menos, para a gente tentar ter o peso ideal. Tá? Aqui tem uma conta aqui para calcular o peso, mas isso aí depois a gente pode até deixar para o pessoal da nutrição nos ajudar. Não pode, Valdeci? Porque aí a gente pede uma ajuda, quem quiser depois fazer sua conta, olha eu oferecendo o serviço da Zapac. Mas aí a Zapac dá uma ajuda, né? Apesar do dia pessoal. Tá? E aí, assim, as orientações, gente, é aquilo que todo mundo sabe, né? Vamos ser honestos. É fácil de falar e difícil de fazer. Veja pelo doutor com esse barrigão. Então não é fácil. Né? Buscar o equilíbrio calórico entre o peso saudável, limitar as gorduras, mas hoje a pior gordura é aquela gordura que vem nos alimentos industrializados, biscoitos, margarina, chama gordura trans. Essa gordura é uma praga, porque ela não serve para nada, só para armazenar no corpo. Tá? Então a gente sabe que a gordura animal não faz tão mal, o que faz é essa gordura industrializada. Hoje tudo vem nas embalagens, quando tem gordura trans. Tem gordura trans, você corre dela. Essa é um venenão mesmo. Aumentar fruta, legume, limitar açúcar e atividade física, importantíssima. Atividade física ela não só previne câncer, como está comprovado com estudos seríssimos que ela cura câncer, principalmente em mulheres com câncer de mama. Esse foi o estudo que comprovou. Então as mulheres que tiveram câncer de mama, que fizeram tratamento e praticam atividade física, elas têm mais chance de curar do que a mulher que não pratica. E a gente acredita, apesar de não ter provado para outros tipos de câncer, que isso aí vai ser para todos os tipos de câncer. Tá? Então, a atividade física ela tem que ser feita para prevenir e depois para aumentar a chance de cura de quem passa por um câncer. Isso, gente, não é difícil. Você precisa de um tênis e uma rua para andar. Basicamente, a gente não está pedindo aqui para ninguém disputar maratona, ninguém ser campeão de natação, assim, quem quiser, parabéns, mas a gente está pedindo o quê? Que você durante 4 dias por semana tem 7 dias, então você escolhe 4, segunda, quarta, sexta e sábado, então terça, quinta, sábado e domingo, quem tem mais dificuldade de fazer durante a semana, que você faça uma caminhada de pelo menos 30 minutos, meia hora. Se você fizer meia hora de caminhada, sai de casa, marca 15 minutos para ir, deu, volta 15 minutos, você já pode ser considerado uma pessoa que pratica atividade física. Tá? Então, assim, com raras exceções, quase todo mundo pode.
Ah, eu tenho muito problema para caminhar. Fica um pouquinho mais difícil, mas o segundo melhor exercício, assim, em termos de facilidade, é piscina. Aí não precisa ser natação, pode ser hidroginástica, né, hidroterapia, ou a própria natação também. Né? Agora vem a época de calor, é mais difícil, não tem piscina, a gente sabe. E tem academia também, né, que faz com o auxílio do professor, para orientar o melhor exercício. Então o que a gente pede é isso, pelo menos 30 minutos, 4 dias por semana. Não adianta fazer 2 horas um dia por semana, tá? Jogar bola no domingo não resolve não. Quem fica 6 dias sem fazer nada, corre igual um louco no domingo, acaba infartando. Então cuidado. E quer jogar bola no domingo, mais um motivo para você fazer exercício outros dias da semana. Tá? Aqui é uma tabela, não vou prender nela muito não, porque essa aula é um pouquinho longa. Aqui está falando dos alimentos que fazem bem ou mal. Tá? Então a gente vê o que faz bem provado. Só atividade física, tá vendo, gente? Está provado que previne e que cura câncer. Né? Os outros, parece, o alimento mais interessante aqui parece que o tomate, a gente acredita que vai até comprovar. O tomate parece, quem consome tomate com uma certa regularidade, parece que pode prevenir câncer de próstata, mas não é 100% fechado não. Mas como é um alimento gostoso, para quem tem acesso, mal não vai fazer. Então, é um dos poucos alimentos que parece que tem algum efeito. Os outros, gente, não dá para provar nada que faz bem, sabe? Assim, comprovação mesmo. Igual a gente falou, se a pessoa for magrinha, comer carne na banha, comer essas coisas, não tem problema. Se ela está magra, ela pode, entendeu? Então, a gente fica mais preocupado com o peso do que com a comida. O que faz mal? Obesidade, a gente já falou. O álcool, tá, gente? O álcool realmente... ele aumenta os casos de câncer, principalmente quando é associado ao cigarro. Quando você fuma e bebe, aumenta muito a chance de ter câncer de garganta, boca, um câncer muitas vezes muito difícil de conviver com ele e tratá-lo. Carnes conservadas, né? Por exemplo, assim, essas carnes que a gente fala antigamente, carne conservada na banha, carne de sol, essas carnes, elas realmente parecem que aumentam a chance de câncer de estômago. O câncer de estômago foi o câncer que mais diminuiu do começo do século XX para agora. E todo mundo atribui a uma coisa só, que é a geladeira. Mas aí a gente não pode falar que o vilão é a carne salgada, não. Porque, na verdade, antigamente, as pessoas não tinham alimento que plantasse. Entendeu? Quem não podia plantar, né, não conseguia comprar legume, verdura, que estraga muito rápido, né, gente? A gente hoje consegue alimentar assim, que vai no mercado, compra e fica na geladeira um tempo. Então, mas assim, é difícil falar que uma coisa também faz mal, tá? A gente... Opa, perdão. Pode ser. Então a gente aqui... A gente já falou bastante do cigarro, um pouquinho da alimentação e do exercício físico. Vírus, né, infecções, doenças externas, né, vírus, bactérias que causam algum tipo de câncer, existem, mas o maior impacto é do HPV, papiloma vírus humano, que é o vírus transmitido por relação sexual que causa o câncer de colo uterino nas mulheres. E tem os outros, né, o câncer de estômago parece estar relacionado com a bactéria H. pylori, mas é pouca evidência disso. O próprio vírus do HIV, as pessoas que têm o HIV e não fazem tratamento adequado também têm maior risco de ter câncer, mas o mais importante é o do colo uterino, que graças a Deus e aos governantes temos um programa de vacina. Então a gente acredita que o câncer de colo uterino vai desaparecer nos próximos 20 anos. A gente tem fé nisso, né? Lógico que continuar fazendo preventivo e tudo, mas essas meninas vacinadas, elas não vão desenvolver esse câncer no futuro, graças a Deus. Exposição solar também, né, gente? A gente fala mais para o pessoal que trabalha na roça e tudo, evitar o sol de meio-dia, de 10 horas da manhã até 3 horas da tarde, né? Aqueles até, isso mesmo, até as 4 horas da tarde, evitar essa exposição solar, o sol, quem for de boa, usar filtro solar. Então vamos passar para a parte mais importante aqui da aula em relação à prevenção do câncer nos homens, tá? Agora é só para os homens mesmo, a partir de agora. Muito feliz de ter tanto homem assistindo. Obrigado, parabéns por vocês estarem se cuidando. Então assim, quanto mais cedo diagnosticado o câncer, maior a chance de cura e maior a qualidade de vida. O objetivo é sempre detectar o câncer
antes de ser câncer. A gente chama pré-câncer ou câncer no início, que a gente mostrou naquela tabela, que o câncer no início tem alta chance de cura. Pode ser feito por rastreamento populacional, que é um programa de governo, ou por diagnóstico precoce. O rastreamento populacional para câncer em homem não existe. Não existe nenhum plano de governo a nível do Ministério da Saúde para fazer rastreamento na população masculina. A gente tem realmente essa perda aí e essa dificuldade. Talvez por isso que os homens também não cuidem tanto. Então a gente fica muito grato de terem criado o Novembro Azul, de ter instituições como a ASAPAC que marcam esse Novembro Azul com força, porque a gente precisa chamar atenção para os homens, sim. Tá? Existe como prevenir, mas o governo ainda não dá essa atenção que deveria dar. A gente já vai falar sobre os exames de prevenção, mas aqui é uma parte muito importante, que é o diagnóstico precoce. Então, já que não tem muito como me prevenir, tem sim, você pode não fumar, alimentação saudável, tudo que a gente já falou. Mas se você, isso serve para qualquer um, se você sente alguma alteração no seu corpo, e essa alteração está levando mais de 15 dias para melhorar, seja uma dor, seja um caroço, seja uma rouquidão, seja uma perda de apetite, e uma febre, se isso não melhora, passou 15 dias, tem que procurar um médico, gente. Isso aqui é a diferença da vida e da morte. Porque a gente, por exemplo, câncer de estômago, se uma pessoa está 10, 15, 20 dias sem alimentar direito, perdeu 2 quilos, e procura o médico que está com mal-estar, indisposição, está conseguindo alimentar direito, o médico pede uma endoscopia. É difícil, mas não é tão difícil, é um exame que não é, você nem é tão caro assim. Faz endoscopia, ou faz pelo SUS, a pessoa esforça e paga, descobre o câncer de estômago, encaminha para tratamento e cura. Uma gastrite pode levar ao câncer de estômago, uma gastrite, ulceração? Na verdade, o que pode é a bactéria, a H. pylori, que ela causa gastrite, causa ulceração e pode causar câncer de estômago também. Então elas estão muito associadas, estão muito juntas sim. Tá? Mas aí se descobriu logo, fez o tratamento, alta chance de cura. Qual que é o problema na nossa prática? É que a gente pega pacientes e homens, gente, me desculpa, o homem é mais difícil, só vai procurar o médico depois de ter perdido 10 quilos. Às vezes só procura com 20 quilos. A pessoa pesava 100, estou pesando 80, estou magrinho. Você fez dieta? Não. Você faz exercício? Não, eu só parei de comer. Como assim parar de comer? Não é normal. E aí fica muito mais difícil, sabe, gente? Depois que a pessoa está muito tempo doente, eu comecei a alimentar mal tem 6 meses, mas eu estava achando que era normal, agora eu perdi 20 quilos, eu vim no médico. Aí o que acontece? Normalmente essa doença já está avançada. E isso serve para todos os sintomas que estão aqui, tá? Nódulo, febre, ferida na pele que não cicatriza, indigestão, rouquidão, sangramento e dor crônica, tá, gente? Então, passou de 15 dias uma alteração no seu corpo, não está melhorando, é uma dor na coluna, ou de repente, sangue, né? Eu fui fazer um cocô, fui evacuar, pingou as gotinhas de sangue no vaso. Deve ser hemorroida. A causa mais comum é hemorroida. Agora, a hemorroida dura no máximo aí uns 5 a 7 dias. Depois para de sangrar. Mesmo a hemorroida grande, ela não fica sangrando direto. Entendeu? Aí fica depois 6 meses, 7 meses, 1 ano, aí sangra mais um pouquinho. Agora você começa sempre que vai fazer cocô. Sai aquela rainha de sangue no vaso, pinga com um sanguinho no vaso, sai aquele cocô manchadinho de vermelho. Não pode esperar 2, 3 meses, né? Deu 15 dias, procura o posto de saúde, ou faz exame de sangue nas fezes, ou tenta fazer a colonoscopia, descobre e cura. Porque se descobrir no início, cura. Tá? Então isso aqui é muito importante a gente passar para vocês. Tá? Agora aqui só falar o que o governo rastreia, só mama e colo uterino, os homens não têm nenhum programa de governo. Né? E aí o que a gente tem? A gente fala assim, mas o maior problema do homem é o câncer de próstata. É verdade, é a doença mais comum. Mas a melhor câncer para prevenir no homem é o de próstata? Não é. O câncer de próstata, a gente vai falar mais à frente, é muito difícil de prevenir. A gente não sabe como faz prevenção de câncer de próstata. A gente sabe como faz prevenção de câncer de intestino grosso. Tá? E esse a gente sabe prevenir. Então, esse é fundamental para homens e mulheres. Mas uma luta nossa mesmo, a gente tem tentado avançar, apesar da crise do país, está numa crise muito pesada, falta de recursos, mas a nossa maior esperança não é fazer programa de prevenir câncer de próstata, é programa de prevenir câncer de intestino grosso ou colo.
que é o que o Valdeci anunciou aqui no começo. Tem vários tipos de programas de prevenção, mas esse que está aqui tem todas as demonstrações que funciona bem e é o mais barato, é o menor custo, tanto para a pessoa que vai fazer, como para o sistema de saúde. Como é que faz? Né? A gente faz esse exame aqui, exame de sangue oculto nas fezes. Tá? Esse exame, ele é para ser feito em todas as pessoas, homens e mulheres, após completar 50 anos. É para fazer uma vez por ano. Esse exame deu negativo, não acusou nada nas fezes. Ótimo, ano que vem repete. Esse exame deu positivo, aí você tem que seguir e fazer o segundo exame, que é a retossigmoidoscopia ou a colonoscopia. Mas na prática, se todo mundo fizer esse sangue nas fezes a partir dos 50 anos, a chance de descobrir um pólipo, que é uma verruguinha pequenininha, pela colonoscopia. No próprio colonoscopia, a pessoa nem sente nada, está dormindo. Tira esse pólipo. Esse pólipo vai dar um adenoma, que é um tumor benigno, que se transforma num câncer, que se transforma num tumor maligno. Acabou, curou. Você curou um câncer através da retirada de um pré-câncer, sem sentir nada, sem cortar barriga, sem fazer quimioterapia e radioterapia. Então esse é um programa maravilhoso. E fica aqui de alerta, né? Parabéns às APAC de estar oferecendo sangue oculto nas fezes, mas fica de alerta a todos, gente. Vamos fazer o exame de sangue nas fezes todo ano, uma vez por ano. Se der positivo, tem que correr atrás, tentar a colonoscopia, tem as dificuldades, mas se der negativo, você fica tranquilo, no outro ano repete, tá? Muito importante mesmo. Aqui, né, a Sociedade Americana recomenda, após 50 anos de idade, o exame de sangue oculto todo ano. E fala do outro exame de 5 em 5 anos. Se a gente conseguir fazer o sangue oculto todo ano para o país, já vai estar bom demais. Tá? Agora, próstata. Tá? A gente já está no finalmente, mas é um finalmente difícil. Esse Novembro Azul é sempre difícil porque eles relacionam muito. Novembro Azul, câncer de próstata. Mas, na verdade, o câncer de próstata, apesar de ser muito comum, ele é muito difícil de fazer um protocolo de prevenção. Não é que ele é difícil de prevenir, não. Mas muitas vezes a gente descobre um câncer de próstata num homem que ele é tão leve, tão fraquinho, que não vai fazer mal para esse homem. Às vezes a gente opera homens sem necessidade, faz radioterapia sem necessidade, então tem esse problema com câncer de próstata. Depois que a gente usou o PSA, a gente começou a descobrir ele tão no início, que às vezes você não precisa nem fazer tratamento. Isso é um dos fatores que dificulta provar, como prova para câncer de mama, colo uterino e câncer de intestino, que dá para salvar a vida com o exame. Por isso que a gente faz algumas mudanças, né, para a gente poder saber como que faz a prevenção do câncer de próstata. Isso tudo que eu vou falar, tudo que eu falei até agora, né, tem tudo prova científica. Daqui para frente não tem a resposta perfeita. Então a gente vai discutir, vou colocar algumas opções aqui. Tá? O que é o mais importante? Então, como a gente falou, nenhum país do mundo tem próstata. Nenhum. Nem Estados Unidos, França, ninguém, porque não tem essa prevenção provada que funciona. Mas a Sociedade Norte-Americana recomenda avaliação anual por médico especialista, no caso urologista, que deve indicar rastreamento baseado em fator de risco. Então, quais são os homens que têm maior risco de desenvolver câncer de próstata? Isso é muito importante. São os homens que já teve alguém com câncer de próstata na família, tá? Então, se o pai, o irmão, o tio, o avô já teve câncer de próstata. Câncer de próstata. Então você, como tem um irmão com câncer de próstata, você tem que prevenir certinho, entendeu? Isso, ele deu um exemplo ótimo, o irmão dele teve. E ele tem que prevenir certinho. Ele é grupo de risco de câncer de próstata que a gente fala. Então todos que têm algum parente com câncer de próstata são grupo de risco. E os afrodescendentes, as pessoas de pele escura, também têm um risco maior de ter câncer de próstata. Tem um risco menor de ter câncer de pele, mas tem um risco maior de câncer de próstata. Tá? E alguém que fez algum exame de PSA em algum momento, por exemplo, aqui na APAC, fez exame de PSA e deu um pouquinho mais alto. Não é
de pele escura e não tem parente com câncer, mas deu um exame um pouquinho mais alto, essa pessoa vai ter que continuar seguindo o acompanhamento aí sempre, tá? E aí, como é que você faz? O que a gente orienta é o seguinte: todo homem a partir dos 50 anos deve procurar um médico, ou seja, um clínico geral ou um urologista uma vez por ano. Por quê? O homem não tem só câncer de próstata, não. O homem pode ter diabetes, o homem pode ter hipertensão arterial, o homem pode ter colesterol aumentado. Então é muito importante. O homem tem 365 dias. Então, pelo menos um dia desse, procurar um médico. Talvez 2, né? Porque ele vai pedir os exames e depois você vai no retorno. Isso é muito importante, tá, gente? Para todos os homens. E nessa visita, ele vai ter um protocolo aqui, né? Se ele tiver idade de 45, 49 anos, ele fez um exame, o toque deu normal, o PSA menor que 1. Ele pode repetir o exame, desculpa, falei errado. Toque normal, PSA maior que 1. Então é um jovem de menos de 50 anos, PSA dele está 1,1, 1,2, 1,3. Esse aí começa a ser um pouquinho mais de risco. Ele tem que repetir em 1 a 2 anos, continuar repetindo o toque do PSA. Se um homem com menos de 50 anos fez um PSA menor que 1 e o toque normal, ele não precisa repetir nada até os 50. Eu tenho 45 anos, fui no urologista, ele fez exame, não tem nada, eu posso ficar 5 anos sem voltar no urologista. Continua cuidando de diabetes, pressão alta, essas coisas. Se ele tiver entre 50 e 70 anos, toque normal, PSA menor que 3, desculpa, maior que 3, está errado, ele tem que repetir de 1 a 2 anos também. Se ele tiver maior de 70 anos, só realiza exames pacientes sem outros problemas de saúde. Por exemplo, tem uma pessoa de 72 anos, essa pessoa infartou, né? Ou essa pessoa teve um derrame. Não precisa mais ficar fazendo PSA dessa pessoa, senão você tira o foco. O foco de quem infartou é o cardiologista, não é cuidar da próstata. O foco de quem fez derrame é o neurologista, não é cuidar da próstata, tá? E mais de 75 anos, ninguém tem necessidade de fazer PSA e toque retal, tá bom? Você já fez um na vida, tá, gente? Estou falando assim, quem faz certinho, tá? Ah, nunca fiz, eu tenho 77 anos. Faça o favor de fazer, tá? Ah, não, eu faço PSA de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, completei 75 anos. Nunca deu problema no seu exame? Não. Não precisa mais fazer. Como a gente falou, é muito comum o câncer de próstata no idoso, mas dificilmente, quanto mais idoso, mais manso, mais calmo é o câncer de próstata, tá? Essa parte é difícil, eu tomei cuidado de trazer informações, mas o que a gente quer resumir? Se você tem parente com câncer de próstata, ou se você é um afrodescendente, procure um urologista pelo menos uma vez por ano a partir dos 50 anos. Se você não tem parente com câncer de próstata e não é afrodescendente, procure um clínico geral a partir de 50 anos, pelo menos uma vez por ano. Isso é o que o homem precisa fazer. Quando for no clínico geral, pede fazer o exame de fezes, se o clínico mesmo não passar. Ele faz o exame de sangue oculto nas fezes e resolve tudo em uma consulta, tá? Então, gente, a gente já está assim no final. Só falar rapidinho da próstata, né? O câncer de próstata, você pode fazer tratamento com a cirurgia aberta, que é o que a gente faz aqui na Santa Casa, com um resultado muito bom, mas hoje já tem outras tecnologias, fazer com videolaparoscopia, que é aquelas câmeras que furam a barriga, pode fazer até com robô. Hoje em dia já é feito no robô, o Brasil já faz cirurgia com robô, mas não prova que é melhor para curar. Ela só é mais rápido para recuperar da cirurgia. Mas para curar é a mesma coisa de fazer com a barriga aberta ou com outras técnicas. A radioterapia, né, que a gente tem aqui, na verdade a gente tem a 3D, né, que é a melhor, entendeu? Assim, aqui na Santa Casa. Convencional é quando usava raio-x. Hoje todo exame que você vai fazer todo tratamento de radioterapia, você usa tomografia, tá? Então esse aí é o tratamento mais avançado, assim, tem umas outras IMRT, bracterapia, essas não chegam até aqui, mas é a mesma coisa, não aumenta a cura. Dizem que é para ter menos efeito colateral, mas até essa prova é difícil. Por isso que não usa no SUS. Mas leva mais tempo para fazer o tratamento, então o SUS usa o 3D, que é o que prova que tem uma chance de cura muito grande e faz muito pouco efeito colateral. Tá? Hormonioterapia, que são as injeções, quimioterapia é o último caso. Aqui eu só falo da cirurgia, né? Tudo isso aqui, eu acho que o maior problema, né, que a gente tem com o tratamento do câncer de próstata
Aí é só voltar. Por isso tem que ter calma. Não é porque você descobriu que está com câncer de próstata que tem que sair correndo fazer cirurgia. O câncer de próstata, ele não é muito agressivo. Ele pode dar tempo para o paciente pensar, às vezes procurar uma segunda opinião, porque o câncer de próstata tem um impacto muito grande em relação ao tratamento no homem, que a maioria dos homens que fazem tratamento para câncer de próstata podem desenvolver impotência. Alguns incontinência urinária, precisar de usar fralda. Então o câncer de próstata hoje você descobriu, não é para apavorar. Procura com calma, conversa com o médico. Eu preciso operar mesmo? Tem algum outro tratamento? Ah, tem que operar. Vê se precisa mesmo, vale a pena ter uma segunda opinião, porque muitas vezes o câncer de próstata, o tratamento é pior do que o câncer. Essa é a verdade. Claro que tudo tem sua indicação. Às vezes você tem um câncer de próstata agressivo, a gente consegue descobrir isso pelos exames, aí tem que operar, fazer radioterapia, se vai ter sequela ou se não vai, paciência. Mas muitas pessoas são operadas no planeta sem necessidade. Tranquilo? Não é? Então, assim, a gente realmente tem essa questão do câncer de próstata que precisa ser avaliado com muito carinho para a gente não atrapalhar mais a pessoa do que o seu próprio câncer. Tá? E o robô, né? Esse aqui é um robô, isso é o futuro que já chegou, tá, gente? Aqui é uma imagem, aqui na maca, né, fica o paciente com aquele monte de braço ali, com um monte de pinça, e o médico fica lá do outro lado, como se fosse jogando um videogame ali, olhando na cabine, vai mexer no controlinho e o robô vai operando a pessoa. Isso já existe, isso tem vários hospitais no Brasil que já dispõem, mas dá um certo frio na barriga, né? Eu sou mais antigo, eu gosto de estar o médico lá na minha barriga, não quero que ele fique no aparelhinho do lado, não. Mas é o futuro, e a gente tem que adaptar com as mudanças, com os avanços, né? Talvez esse tratamento um dia seja disponível aqui na nossa região, enfim. Mas enquanto isso, a gente pode ter certeza que aqui hoje, em São João del Rei, na Santa Casa, oferece um tratamento para câncer de próstata igual no mundo inteiro, em termos de chance de curar. Tá? A diferença é a cicatriz na barriga e às vezes um tempinho maior para diminuir, para recuperar da cirurgia. Mas a gente não deixa de curar ninguém em proporção a outras cidades do mundo, graças a Deus. Tá? E aqui, gente, então, assim, mensagem final, né? Aos homens, infelizmente, nós adoecemos. E é fundamental manter nossos hábitos de vida saudável, tá? Procura um médico para avaliação anual, porque a gente precisa cuidar, precisa ver diabetes, colesterol, hipertensão, câncer de intestino, câncer de próstata, tentar parar de fumar, porque o homem é muito importante para a família, tá? Então, obrigado pela paciência de todos. A gente realmente vai estar aberto para perguntas e depois vocês não reparem que eu vou responder umas perguntas e depois eu vou me retirando, Valdecir está aí, porque eu ainda tenho que atender mais pacientes que estão me esperando lá na clínica, tá bom, gente? Pode falar. Quer falar no microfone? Boa tarde. Eu quero fazer uma pergunta. Se a pessoa que é fumante, a pessoa que está do lado dela, se ela corre esse risco também de ter o câncer. Muito obrigado pela pergunta, tá? Excelente, porque essa a gente tenta dar uma compensada. Passou no slide, eu não falei, mas deixei escrito. O que acontece? Existe o fumante passivo. É aquela pessoa que mora com alguém, que fuma dentro de casa, que fuma em ambiente fechado com a outra pessoa, ou fuma dentro de um carro dirigido com outra pessoa. Esse é o chamado fumante passivo. Então tá aqui, o fumante passivo, ele tem 30% mais risco de adquirir um câncer de pulmão do que quem nunca foi fumante passivo e nem fumou, tá? Então, excelente pergunta, muito obrigado. Por isso que tem muitas leis falando sobre isso, que não pode fumar em lugar fechado e pode exigir, tá, gente? Se vocês estiverem em um lugar fechado e alguém acender um cigarro, vocês estão dentro da lei. Olha, meu amigo, não pode. Há muito tempo que não pode. Ah, mas está chovendo. Então você vai se molhar lá fora, vai fumar lá. Sei lá como se fuma na chuva. Ônibus. Não fuma não, porque está na lei. Vai para a cadeia. Pode não. Doutor, vou fazer mais uma pergunta rapidinho, entendeu? Porque
Eu ouvi numa emissora sábado de rádio, no programa de manhã, foi uma especialista no programa lá sobre segurança do trabalho e falou alguma coisa lá que foi assustador. Eu fiquei assustado porque ela falou. Ela falando que o celular que a gente usa no bolso, que as mulheres usam, coisa, diz que ele é um transmissor, futuramente, não sei se você falou, do câncer. Entendeu? Isso aí, eu ouvi ela falar e eu fiquei assustado com aquilo, porque tem muitas crianças aí, mulher mesmo, usa o celular e diz que ele. Isso aí eu quero saber sobre vocês. Essa pergunta é muito importante e o que existe? Existem 2 grandes estudos para saber o efeito do celular relacionado ao câncer. Um estudo foi encomendado pela Organização Mundial de Saúde e realmente demonstrou um aumento do número de câncer cerebral. É específico, então não tem muito problema, nada indicando problema dele estar no bolso, dele estar no peito, dele estar dentro de nada. O que tem é falar demais no telefone, que você está com a radiação aqui, ó, do lado do cérebro, parece que aumenta. Isso teve um estudo. Teve um segundo estudo que não comprovou. Então essa foi uma grande polêmica, tá? Não tem como confirmar, só que o mundo é tão louco que ele muda antes da gente saber. Porque hoje, como é que as pessoas usam o telefone? É assim? Não, como é que usa o telefone? É assim, né? Então, por incrível que pareça, assim, tudo indica que protege, porque a radiação é mínima do telefone. Então, quanto mais distante, melhor, o senhor entendeu? Então, assim, só esse fato da gente não ficar muito tempo assim, e ficar mais tempo assim, assim, o senhor entendeu, né? Que hoje em dia o pessoal fica assim, digitando, isso já afasta um pouquinho o telefone da gente. E só isso já deve dar para proteger. Tá? Então, assim, a gente na época que se falava muito em telefone, a gente pedia para usar fone de ouvido, tá? Mas realmente é difícil de comprovar que o celular vai fazer mal. A gente precisa esperar um tempo ainda. Só que já mudou, né? Então, eu particularmente acho que é muito melhor você usar assim do que você usar com ele colado no seu ouvido. Então, isso mesmo já dá uma melhorada. Você entendeu, né? Assim, então, e não tem muito problema, bolso, blusa, isso não. O problema realmente é quando você... Aquele desligado, ele produz quase 0 de radiação. Ele produz radiação quando ele está ligado no uso, entendeu? É aí que é mais importante. Então, assim, hoje em dia eu estou preferindo. Se fosse todo mundo usando o celular igual usa assim no ouvido, a gente ia ficar com mais medo. Doutor Frederico, eu quero saber quem faz o uso contínuo do omeprazol, se ele pode causar. Olha, gente, vocês estão muito afiados, estou gostando das perguntas, estão de parabéns. Né? O que acontece? O omeprazol, ele é um bloqueador forte da acidez do estômago, tá? Então é assim que o omeprazol age. A gente sabe que ia dar problema, a gente já sabia por quê. A causa mais comum de câncer de estômago é quem operou cirurgia de úlcera. Porque existe o omeprazol. Mas antigamente não tinha remédio. Depois de muito tempo veio um remédio que é parente da ranitidina, chamava cimetidina. Mas antigamente era aqueles antiácidos, aqueles negócios antiácidos, leite de magnésio, sei lá. Não tinha remédio eficiente. Então o tratamento de úlcera no estômago era cirurgia que cortava o nervo que produz ácido no estômago. Então o que acontece? Depois de anos, esses pacientes que faziam cirurgia e que ficavam com muito pouco ácido no estômago, desenvolviam câncer de estômago. O omeprazol é um excelente remédio. Ele parou de... As pessoas não operam mais úlcera, a coisa mais difícil hoje é operar uma úlcera. O omeprazol consegue tratar gastrite, úlcera, porém, a gente já tinha a impressão que o uso crônico, diário, por muitos anos de omeprazol, seria o mesmo de uma cirurgia. Então a gente já tinha essa ideia e agora realmente comprovou, tá? O uso crônico. Então assim, se o médico medicar com omeprazol durante um mês, ou durante até 6 meses para tratar um refluxo, não tem problema. Mas depois de 6 meses tem que tentar parar o omeprazol. Agora já está melhorando, só de ter saído isso o pessoal está diminuindo. Mas tinha uma época que todo mundo queria receita de omeprazol
E era gente usando omeprazol todo dia, 5, 10 anos, entendeu? Isso que não pode. Eu tomar direto. Eu tenho que tomar direto. Se o médico está te passando direto, ele com certeza tem que fazer um controle de endoscopia também, vocês entendem? Eu faço uso tem 15 anos. Pois é. E se eu não tomar, eu não alimento, não consigo comer nada. Na azia, queima toda vez. Então, vou ser bem franco, assim, você precisa ter um acompanhamento, pelo menos anual, com um gastroenterologista, entendeu? Talvez fazer endoscopia uma vez por ano, de 2 em 2 anos, tem que fazer. Porque não é normal, presta atenção, não é normal alguém ter que tomar omeprazol todo dia. Você tem uma doença péptica, né? Uma gastrite grave. Então não é só tomar um remédio, não, tem que ter um acompanhamento, tá? Entendeu direitinho? Mas realmente é perigoso sim, tomar muitos anos, né? Tem gente que operou a úlcera e não tem câncer. Então é muito individual o câncer, né? O que serve para um, não serve para outro. Mas realmente o omeprazol contínuo, muitos anos como vocês estão fazendo, precisa ter um cuidadinho, tá? Tinha um senhor lá que queria perguntar. Se eu só deixar rapidinho ele, só deixar ele. Já te respondo isso aí. Tem mais ou menos uns 5 anos, eu fiz uma colonoscopia e apareceu um pólipo. Pequeno, mas apareceu. Eu nunca senti nada. O médico, na época que fez, não falou, não, deixa isso para lá, não vai mexer com isso não. Corre algum risco? Olha, particularmente, a gente pede para repetir a colonoscopia 5 anos depois, tá? Porque, assim, tem que ver a biópsia do pólipo, tá? Tem 2 tipos de pólipo. Tem um que chama adenoma, aí tem grau 1, grau 2, grau 3, mas chama adenoma. O adenoma é um pré-câncer. Então, se esse pólipo era um adenoma, teria que repetir, e no máximo 5 anos, às vezes até antes, tá? Se vem um pólipo que chama pólipo hiperplásico, aí realmente não tem muito problema não. Tá? Desculpa, mas tem que ver qual, porque normalmente tirou o pólipo, manda para biópsia e de acordo com o resultado do pólipo, decide quando que vai repetir o exame. Respondido? Só falar aqui para a Reni em relação ao omeprazol, se tem substituto? Tem. Assim, aparentemente a ranitidina não tem tanto risco, mas ela é mais fraca, entendeu? Assim, a ranitidina ela é mais fraca para combater. Quem quiser tentar trocar o omeprazol da ranitidina, pode tentar trocar. A ranitidina usa 2 vezes por dia de 150 ou usa de 300 à noite. Pode tentar trocar. Mas normalmente o omeprazol, para quem tem problema de estômago mesmo, quem tem muita gastrite, muito ácido, o omeprazol é melhor do que a ranitidina para bloquear o ácido. Porque a minha mãe já toma já bem tempo, aí eu vou ver, vou Tenta trocar para a ranitidina, que parece mais seguro, tá? Tenta trocar. Atrás de você, ele pode passar no telefone dele. Nosso amigo está feliz aí, né? Senhor, é o seguinte, eu fiz exame de toque, eu estava com 70 anos. Agora eu estou com 80 e não fiz mais não. Eu tenho que fazer novamente? O senhor fez PSA também ou foi só o toque? Fiz PSA também. Não deu nada. Não. O senhor tinha 70 anos. 70 anos, agora eu estou com 80 não. Como a gente falou, para quem já fez os exames e passa dos 75, não tem prova nenhuma que o exame vai ajudar o senhor, tá? Então, a princípio, está liberado. Da próstata, o senhor não precisa mexer mais não, tá? Boa tarde a todos. Doutor, só por curiosidade mesmo, né? O câncer, ele é contagioso? Assim, se a gente lidar com as pessoas que é cancerígenas, etc e tal? Excelente pergunta, tá? O câncer em si nunca é contagioso, porque o câncer é a célula da pessoa que está com câncer. Se você pegar um tumor, pegar um pedaço dele, fez uma biópsia, pegou ele vivo, na hora que fez a biópsia, injeta dentro do sangue de outra pessoa, a célula de defesa da outra pessoa mata ele na hora. Vocês entenderam? O câncer não vive em outra pessoa, tá, gente? Se botar o câncer de um no outro, o câncer morre na hora, tá? O que é contagioso? São os vírus, no caso o HPV, que é o papiloma vírus, que é o vírus que transmite na relação sexual que causa câncer, tá? Então a relação sexual é orientada, que se usa proteção, e hoje tem a vacina para proteger do vírus que causa o câncer. Causa 2 tipos de câncer desse vírus. 3 tipos de câncer, esqueci. Ele causa câncer de colo uterino na mulher,
tá? Ele causa o câncer de pênis no homem, é raro, mas acontece, e ele causa câncer de garganta também, entendeu? Então é uma doença sexualmente transmissível que pode causar câncer, mas o câncer não pega para ninguém. Então quem tem câncer pode cuidar, pode mexer, pode dar banho, pode fazer curativo, pode abraçar, pode beijar, pode usar o vaso sanitário, para tudo. Tá? Não passa de jeito nenhum. Simplesmente a célula agressiva. É uma célula só sua, entendeu? Assim, só de quem tem o câncer. É uma doença egoísta, só daquele. Não pode passar para mais ninguém. Obrigado. Isso aí, coitado. Você imagina, uma doença que não passa, não pega, que não passa para ninguém. Mas é uma doença ruim para cá. Então nós vamos ter preconceito aí acabou, né, gente? Lógico. É o contrário, tem que chamar perto, né, Eli? Isso aí. Gente, mais alguma pergunta? Deixa eu só não, deixa só nossa amiga. Boa tarde, doutor Felipe. Boa tarde. Até eu consultei com o senhor a primeira vez, o senhor lembra? Lembro, sim. Tratamento de fora, eu cooperei. Isso mesmo. Doutor Daniel Tius, em agosto 6 meses. Agora eu vou fazer o check-up de novo. Eu posso ter assim, uma alimentação normal? Pode. No caso do tumor de intestino, parece que o excesso de carne vermelha pode aumentar o risco, tá? Então é o excesso. Se você comer carne vermelha 2, 3 vezes por semana, beleza, não tem problema não. Não deve comer todo dia. Não. Isso é mais a dieta, por exemplo, do americano, que come hambúrguer todo dia, e do gaúcho. Gaúcho também come carne de boi todo santo dia. E a carne de porco, para a alegria de Minas Gerais, dos mineiros, a carne de porco é considerada carne branca, tá? Então carne de porco pode comer à vontade. Não, isso eu não estou comendo, porque estou comendo mais verdura, fazendo atividade física, estou evitando café. Tá ótimo, tá ótimo. Não tomo bebida de álcool nunca, tá resolvido. Claro que eu estou, não. Mas está resolvido, graças a Deus, né? Pode fazer a caminhada? Pode, não. Deve fazer, né? Agora pegar esse serviço pesado não é bom, não. Não, Jânio. O senhor já pegou muito serviço pesado, agora dá para dar uma acalmada, né? Isso aí. Obrigado, viu? Você quer perguntar? Será que dá para levar o microfone lá atrás para você? Vai, doutor, agora eu escutar o senhor falar uma coisa aí. De carne de porco. O pessoal evita de comer carne de porco porque ele é quente, diz que ela faz mal. Tem que comer mais é carne de vaca, carne de agora você fala só comer carne de porco à vontade? Olha, de verdade, o senhor que é magrinho desse jeito tem o privilégio, pode comer carne de porco à vontade. Tá? Eu não posso não, porque ela engorda. Mas assim... Não, olha só, e é verdade que eu estou falando para vocês. Essas coisas mudam muito. É ruim, é bom, é ruim, é bom. Mas hoje a gente está com a ciência mais avançada. E hoje todo mundo está colocando, inclusive, que a banha de porco parece ser bem melhor que o óleo de soja. Tá? Então hoje a carne de porco está sendo considerada igual carne de frango e carne de peixe. Tá? Então hoje carne de porco ela é considerada um bom alimento. Sem dúvida melhor do que carne de boi. Tá? Então isso aí hoje é o jeito que está e eu acredito que vai ser daí para melhor. É porque a gente, o que acontece? Eu vou só aproveitar essa questão da carne. A gente está vendo que tem que alimentar com alimento menos processado, menos industrializado possível. Então um exemplo, assim, se for comer um pão com uma fatia de lombo, é melhor do que comer com presunto industrializado. O senhor entendeu? Assim, né? Então hoje em dia tem muito isso. Faz um lombo lá, deixa lá, vai comer um sanduíche, corta uma fatia daquele lombo e come. Isso parece melhor. Então, quanto mais natural, né? Assim, é um porco feito em casa, não tem problema ser carne de panela, carne na banha, parece muito melhor do que esses embutidos, entendeu? Esses biscoitos, essas coisas de embalagem, gente, assim, presunto, linguiça também, salsicha, tudo isso aí acaba sendo bem mais prejudicial à saúde do que os alimentos frescos. E no caso o porquinho não precisa ter medo dele não, pode comer à vontade. De preferência ele, do jeito que eu escrevi o senhor, cozido, feito, né, na hora e tal. Não, vai não. Feijoada não faz mal não. Feijoada é uma benção. Não,
Feijoada não faz mal. Assim, igual foi para o senhor, você tem que controlar o colesterol e o peso. Mas vocês que são magrinhos, chega o rei. Gente, eu peço desculpa a vocês mesmo, mas eu estou muito feliz de estar aqui. Se deixar, a gente vai conversando o dia inteiro. Mas é sem brincadeira, eu tenho que voltar para atender o povo lá, que hoje já... Pode falar. Você tem que ir lá comigo para te ver. Vou marcar para ti. Pode deixar que eu marco lá. Pode lá. Não, não tira não, pelo amor de Deus. Deixa que a gente resolve. Pensar que algumas décadas atrás, os velhos faziam campanha em prol do óleo, né? A margarina, ué. Margarina, quando foi lançada, era para ser muito melhor que a manteiga. Margarina é um veneno. Assim, hoje em dia tem umas margarinas ou outras que eles tentam fazer sem essa gordura trans. Pode ser até processado. Eu não acredito. Então a manteiga é muito melhor do que margarina, mas muito. Por causa da gordura trans, que é a gordura dos alimentos processados, embutidos, entendeu? Rapaz, tem coisa que não dá tempo da gente estudar. Outro dia eu falei na palestra até errado e a enfermeira me corrigiu, tá? Hoje, todas as meninas de 9 anos tomam vacina, tá? Não adianta. Por quê? O HPV é uma doença crônica. Então o HPV é assim, se você pegou, não adianta ter vacina. Muitas mulheres têm HPV e não desenvolvem câncer, como muitos homens têm HPV e não desenvolvem câncer de pênis. Mas a vacina só adianta antes de ter relação sexual. Você entendeu? Assim, então não tem porquê uma pessoa mais idosa tomar vacina, tá? Então é meninas a partir de 9 anos, e eu acho que menino também, eu acho que está sendo para todo mundo, tá? Desculpa, assim, é porque eu até estou meio inseguro que eu não tenho certeza, mas eu acho que é menino e menino. É tão importante essa vacina que está querendo vacinar geral para cortar o futuro, você entendeu? A gente pensa em cortar daqui a 20, 30 anos para não ter mais câncer. Mas não adianta fazer em adultos não, que já tiveram vida sexual ativa, e não adianta essa vacina, tá? Gente, muito obrigado, de coração. Eu te agradeço a todos aí. Vocês me perdoam mesmo, então, eu estou meio sem graça, eu não gosto de correr, não. Mas o povo está me esperando lá. E você me visita lá segunda-feira que vem, 5h30. Tá bom? Pronto, está marcada a consulta. Beleza. Gente, doutor, quero te agradecer, tá? Muito obrigado, ó. Quero agradecer a todos pela presença. Não vão embora ainda, tá? Tem agora uns minutinhos. O doutor falou muito aqui sobre a importância de quê? Atividade. Então, o nosso educador físico voluntário está aqui. Vai falar um pouquinho. Nós vamos alongar para a gente fazer um lanche, está preparando ali, especial para vocês. Mas antes disso, tira só essas luzes aqui da frente para mim, Viviane. Fica todo mundo em pé, por favor. Vou tirar a foto aqui, né? Fica aqui, doutor, vou ficar aqui. Isso, vai pra lá, Lucas. Não, doutor, vem cá, senhor, não vai não, vamos lá junto. A gente vai aí, você pode ficar aí, a gente vai, você vai vir aqui. Ah, você vai vir aqui? Então vem cá do meu lado. Aqui, deixa ele passar. Isso. Ó, quero agradecer a presença de todos, reforçar para vocês. Amanhã, 13h30, olha lá, tira a lavanda, vai lá pertinho. 13h30, palestra com o doutor Sérgio Veloso. Não fiquem com dúvidas, vem fazer pergunta para ele, como que é a cirurgia, como que é o tratamento, como que é o exame. Amanhã, e os homens que não puderem vir, estão de parabéns. As mulheres, leva para um homem em casa que está trabalhando, que não pôde vir, para o tio, para o marido, para o irmão, tá bom? E as meninas contaram ali, os 38 homens que estão aqui, nós não vamos fazer sorteio, tá? Todos vocês vão ganhar a senha dos exames, tá bom? Logo após o alongamento, nós vamos dar para todos que estão aqui. Quantas mulheres são? Hein? Todas as mulheres que estão aqui vão ganhar o exame de TSH, tá bom? Não vamos fazer sorteio. E o exame de sangue oculto nas fezes são só 100 exames para homens e mulheres. A gente não pode dar 50 hoje, porque tem até sexta-feira.
Aí na hora que você for nela ali, você fala se você fez o exame no ano passado, como que foi, ela pega o nome de todo mundo, assim que ela pegar o nome. Se for mais do que 20, 25, né, que nós podemos fazer por dia, se for mais do que 25, a gente faz o sorteio. Se for 25, a gente dá para todos que precisam do exame de sangue oculto da festa. Agora, todo mundo em pé comigo aqui com o doutor Frederico, ó. Vamos juntar aí, ó. E vamos tirar a foto, todo mundo junto. Equipe da Zapac, junto aqui também. Aê, gente, parabéns aí, Valdeci. Parabéns a toda a Zapac. Menina Zapac, vem pra cá. Tamo junto aí. 13 anos. Aí, ó. Vem Viviane, vem Juliana, vem Albânio. Vai sair chique. Agora aquela foto bem bonita, igual no jornal. Todo mundo recebeu o jornal aí? Sim. Esse jornal, quem não recebeu, por favor pegar com a nossa equipe. A foto assim, ó. Todo mundo com a mão pra cima. 1, 2 e...